Boa noite a todos os presentes e aos internautas. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sarapuí, em 6/5/2015, às 19h30. Respeitando o disposto no artigo 183 do Regimento Interno da Casa, convoco o nobre vereador Ivanei Dias para que promova na tribuna a leitura do preâmbulo. Boa noite a todos presentes. Preâmbulo. A cada reunião dessa Casa dos Homens que a compõe, revigora a democracia e renasce a esperança. Nós, vereadores, fomos escolhidos pelo nosso povo para representá-lo perante os demais poderes constituídos e perante toda a comunidade. Este mandato que nos foi outorgado deveu-se às nossas condições ideais pelo povo assim entendido, de cidadãos aptos e capazes para o desempenho responsável da missão de liderá-lo, comprometidos com o princípio fundamental de que não podemos negar a sua vontade. O nosso zelo pela manutenção do decoro parlamentar, a nossa conduta pelo enaltecimento da atividade dessa Câmara de Vereadores, o nosso respeito pelo próprio mandato e pela ética, serão o zelo, o enaltecimento e o respeito a cada cidadão que nos escolheu para estarmos aqui nesse momento. Dentro dos limites da lei e da democracia e abaixo de Deus, o maior governo está o governo dos homens. Cada palavra nossa, cada ato e todo o nosso procedimento estarão alicerçados na vontade coletiva e sabemos que deles dependem o pão da mesa, o agasalho que envolve, a educação que faz crescer e a saúde que dá vida. Que Deus nos ajude e zele pelos nossos atos. Passamos agora ao expediente com a leitura dos ofícios, correspondências recebidas e respostas dos requerimentos dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Sarapuí, 16 de abril de 2015, ofício 126/2015. Senhor Presidente, estive no presente para comentá-lo cordialmente e encaminhar a Vossa Excelência o relatório da Receita Corrente Líquida referente ao mês de março do exercício financeiro 2015. Sendo só para o momento, aproveito para renovar protestos de elevada estima e apreço Fábio Augusto Holtz, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Sarapuí, 16 de abril de 2015, ofício 127/2015. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, venho através do presente encaminhar esta Egregia Casa e Leis o balancete mensal da receita e das despesas do município referente ao mês de março de 2015. Assim, atendendo ao artigo 77, o inciso da Lei Orgânica Municipal, sendo que temos, para o momento, desejar, aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima, Fábio Augusto Holtz, Prefeito Municipal. Sarapuí, 5 de maio de 2015, Fundo Social, ofício 16/2015. Assunto, agradecimento. Com os meus cordiais cumprimentos, venho através deste, em nome da equipe do Fundo Social de Solidariedade do município, agradecer pela gentileza em ceder o espaço desta Casa de Lei e a participação dos vereadores que contribuíram para o sucesso da formatura da 3ª turma da Escola de Beleza, modalidade maquiagem, ocorrida no dia 30/4/2015. Pedimos a Deus, o nosso Pai, que ilumine ainda mais seu caminho para que possa conquistar todos os seus sonhos e objetivos de seus familiares. Ednorá Maria Peçanha Holtz, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sarapuí. Informo aos nobres vereadores que os ofícios que contêm anexos estão à disposição na Secretaria da Câmara. Passamos agora à leitura das indicações. Indicação número 79/2015. Autoria: Ivanei Dias, Adilson da Rosa Silva, Paulo Soares da Silva e Rosilene Vaz de Oliveira. Sessão ordinária 6/5/2015.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indicamos ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de realizar passagem de máquina para a correção dos pontos de alagamento, colocar pedregulhos e podar o mato na rua Oswaldo Leme, no bairro São João. Justificativa, essa indicação se faz necessária, pois as ruas em época de chuvas alagam, causa transtornos aos moradores do local, conforme mostra as fotos em anexo. Ivanei Dias, vereador. Paulo Soares da Silva, vereador. Adilson da Rosa Silva, vereador. Rosilene Vaz de Oliveira, vereadora. Indicação número 80/2015, autoria Paulo Soares da Silva, Adilson da Rosa Silva, Ivanei Dias e Rosilene Vaz de Oliveira, sessão ordinária de 6/5/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indicamos ao senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de reformar o alambrado do posto de saúde enfermeira Irma Gabriela da Silva Ferreira, no distrito do Cocais. Justificativa, essa indicação se faz necessária, pois o alambrado encontra-se deteriorado, colocando em risco a preservação do bem público. Sala das Sessões, em 6 de maio de 2015, Paulo Soares da Silva, vereador. Ivanei Dias, vereador. Adilson da Rosa Silva, vereador. Rosilene Vaz de Oliveira, vereadora. Indicação número 81/2015, autoria Rosilene Vaz de Oliveira, sessão ordinária de 6/5/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de realizar manutenção com passagem da máquina Patrol e limpeza com ações de capinagem na rua Cláudio Rogério Alves do Nascimento, na Vila São João. Justificativa, essa indicação se faz necessária, pois a rua está em péssimas condições, o que dificulta o tráfego dos moradores do local. Sala das Sessões, em 6 de maio de 2015, Rosilene Vaz de Oliveira, vereadora. Indicação número 82/2015, autoria Rosilene Vaz de Oliveira, sessão ordinária 6/5/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de realizar limpeza com ações de capinagem na rua José Gomes Pires, na Vila São João. Justificativa, essa indicação se faz necessária, pois a rua apresenta vegetação alta, o que pode ser local de criadouro de vetores de doenças como a dengue. Sala das Sessões, em 6 de maio de 2015, Rosilene Vaz de Oliveira, vereadora. Indicação número 83/2015, autoria Rosilene Vaz de Oliveira, sessão ordinária 6/5/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente dessa municipalidade, a possibilidade de realizar manutenção com passagem de máquina Patrol e limpeza com ações de capinagem na rua Felisbino Vieira, no Bosque São João. Justificativa, essa indicação se faz necessária, pois a rua apresenta péssimas condições de tráfego e vegetação alta, o que pode ser local de criadouro de vetores de doenças como a dengue. Sala de Sessões, em 6 de maio de 2015, Rosilene Vaz de Oliveira, vereadora. Indicação número 84/2015, Rosilene Vaz de Oliveira e José Roberto Soares Abe. Sessão ordinária de 6/5/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indicamos ao senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de construir uma lombada na rua João Odoro da Silva, no bairro do Rodeio. Justificativa, essa indicação se faz necessária, pois a lombada diminuirá a velocidade com que os veículos passam pelo local, possibilitando uma maior segurança aos munícipes locais. Sala das Sessões, em 6 de maio de 2015, Rosilene Vaz de Oliveira, vereadora. José Roberto Soares Abe, vereador. Indicação número 85/2015, autoria Maria José Vieira dos Santos, sessão ordinária 6/5/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de realizar as seguintes melhorias no conjunto habitacional Darcy Ruivo Fernandes.
colocação de alambrado e trave no campo de areia, limpeza com ações de capinagem onde o mato está alto. Justificativa, essa indicação se faz necessário, pois em relação ao item A, a colocação do alambrado é importante, pois trará mais segurança às crianças que frequentam o local, já que ao redor tem um grande movimento de veículos. A colocação da trave permitirá que as crianças desfrutem do ambiente com melhor qualidade. Quanto ao item B, as ações de limpeza é necessário, pois o mato em alguns pontos está alto. Segue foto em anexo. E sua capinagem possibilitará um ambiente mais saudável aos moradores, além da aparência estética do local. Sala das Sessões, em 5 de maio de 2015, Maria José Vieira dos Santos. Indicação número 86/2015, Rosilene Vaz de Oliveira e José Roberto Soares Aves. Sessão ordinária, em 6 de 5 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indicamos ao senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de instalar 3 braços de luz na rua do senhor Kengo, no bairro da Ressaca. Justificativa, essa indicação se faz necessária, pois a referida rua é muito escura, o que proporciona um ambiente propício para atos ilícitos, bem como é pedido dos moradores. Sala das Sessões, em 6 de maio de 2015, Rosilene Vaz de Oliveira, vereadora, José Roberto Soares Abe, vereador. Indicação 87/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí. Indicação número 87/2015, autoria Laércio Holtz Rachid, sessão ordinária 6 de 5 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí. Indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de implantar o programa Escola da Família nas escolas municipais. Justificativa. O programa Escola da Família constitui-se como um espaço para o exercício de cidadania e uma possibilidade para a ampliação de horizontes culturais das comunidades, bem espaço para a prática de diversas atividades como reformas e mutirões de limpeza, gincanas e eventos, campanhas, atividades educativas, como contar histórias para crianças, entretenimento para diversas faixas etárias, passeios culturais, projetos de média duração, atendendo à necessidade específica da comunidade, cursos, oficinas e palestras, colocando suas habilidades profissionais específicas a serviço da comunidade, formação de rede de contatos para articular parcerias para o desenvolvimento de ações e projetos na escola. Esse conjunto de possibilidades visa principalmente proteger as crianças e adolescentes. Sala das Sessões, em 6 de maio de 2015, Laércio Holtz Rachid, vereador. Indicação número 88/2015, autoria Laércio Holtz Rachid, sessão ordinária de 6 de 5 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de manifestar interesse para integrar o município no MIT, Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo. Justificativa, com o ingresso no MIT, os municípios integrantes passam a receber recursos financeiros que contribuam para incrementar a geração de emprego e renda, o bem-estar social e o desenvolvimento de práticas de melhoria e preservação do meio ambiente. Anexo segue documento com maiores informações. Sala das Sessões, em 6 de maio de 2015, Laércio Holtz Rachid, vereador. Aqui tem, inclusive, a lei que o nosso governador já assinou e nós temos que agora simplesmente nos cadastrarmos para fazermos parte dessa possibilidade. Indicação número 89/2015, autoria Maria José Vieira dos Santos, sessão ordinária de 6 de 5 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de construir uma lombada na estrada municipal que leva ao bairro de Congonhas, próximo ao bar do Zelão. Justificativa, essa indicação se faz necessária, pois no local mencionado os veículos passam com muita velocidade, o que põe em risco os moradores do local, que conforme depoimento dos mesmos já houve acidente devido a esse motivo.
Sala das Sessões, em 6 de maio de 2015, Maria José Vieira dos Santos, vereadora. Eu concordo, senhor Paulo, mas eu acho que precisa de, no mínimo, mais uma, porque foi colocado logo abaixo da caixa d'água, mas nós temos que fazer na parte de cima, que o pessoal continua passando em alta velocidade, principalmente no trevo. É bem-vinda essa indicação. Apesar de já existirem várias indicações sobre esse assunto, e nós sempre temos o problema financeiro que já não nos convence mais, né? Inclusive, essa indicação foi pedida pelo ex-vereador, senhor Lonício, que me procurou na saúde hoje de manhã. Tá. Indicação número 90/2015, autoria Maria José Vieira dos Santos, sessão ordinária 6/5/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de realizar manutenção com a passagem da máquina Patrol e colocação de cascalho na rua Califórnia. Justificativa, essa indicação se faz necessária, pois a rua se encontra com buracos ao longo de sua extensão, que prejudica o tráfego, conforme atestou o senhor Edson Cleto, cidadão residente no local. Solicitante desta indicação. Sala das Sessões, 6 de maio, Maria José Vieira dos Santos, vereadora. Indicação número 91/2015, autoria Maria José Vieira dos Santos, sessão ordinária de 6/5/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de voltar a realizar o itinerário do ônibus escolar que passe pelo conjunto habitacional Darcy Ruivo Fernandes. Justificativa, essa indicação se faz necessária, pois é um pedido dos moradores do local, conforme abaixo assinado, que já se encontra com a diretora da Educação. Sala das Sessões, em 6 de maio de 2015, Maria José Vieira dos Santos, vereadora. Indicação número 92/2015, autoria Rosilene Vaz de Oliveira, sessão ordinária em 6/5/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de construir 2 lombadas, sendo uma na rua Ernesto Piedade e outra na rua Nossa Senhora das Dores, ambas próximas à Praça José Luiz Voltes. Justificativa, essa indicação se faz necessária, pois com as lombadas os veículos que entram ou saem do município diminuíram sua velocidade, que atualmente é muito alta, evitando acidentes. Sala das Sessões, em 6 de maio de 2015, Rosilene Vaz de Oliveira, vereadora. Passamos agora à leitura do projeto de lei número 15/2015, de autoria dos vereadores Ivanei Dias, Adilson da Rosa Silva, Paulo Soares da Silva e Rosilene Vaz de Oliveira, que cria e denomina, no âmbito municipal, para fins de preservação de identidade cultural, o patrimônio imaterial cultural da cidade de Sarapuí. Projeto de lei ordinário número 15/2015. Ivanei Dias, Rosilene Vaz de Oliveira, Adilson da Rosa Silva e Paulo Soares da Silva, vereadores, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõe no artigo 16, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído como patrimônio cultural material de interesse público do município de Sarapuí, Estado de São Paulo, para fins de tombamento simbólico. Primeiro, a dança gaúcha folclórica. 2, o lanche Sarapuí. Terceiro, o café caipira. Quarto, a tropeada. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sarapuí, 24 de abril de 2015, Ivanei Dias, vereador, Rosilene Vaz de Oliveira, vereadora, Paulo Soares da Silva, vereador, Adilson da Rosa Silva, vereador. Justificativa do projeto.
A cultura de um povo é um conjunto de suas manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais. Ela se expressa de suas mais diversas atividades e vivências, na língua escrita, falada, na música, no teatro, na dança, na literatura, nos rituais religiosos e hábitos alimentares, e em suas lendas e em seus mitos. Dentro do conceito de patrimonial imaterial, gastronomia destaca-se por trazer atrás de si toda a tradição histórica e cultural de um povo. Mais do que uma expressão do paladar individual, ele traduz o arcabouço cultural que orienta as escolhas individuais. Foi por entender a força desse conceito que o país como França, Espanha, apostaram no desenvolvimento de suas e de hoje estão nas vantagens do turismo mundial. Fonte tirada da internet www.opovo.com.br. Legislação. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais, natureza material e imaterial, e também ao estabelecer outras formas de preservação, como o registro e o inventário, além de instituído pelo Decreto de Lei 25, de 30 de 11 de 1937, que é adequando principalmente à proteção de edificações, paisagismo, conjunto histórico, urbano, os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas de denominação à vida social que se manifestam em saberes, ofícios, de modo de fazer, celebrações, formas, expressões, plásticos, musicais, ou nos seus lugares como mercado, feira, santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Nesses artigos da Constituição, reconhece-se a inclusão no patrimônio de se preservar pelo Estado em parceria com a sociedade dos bens culturais que sejam referentes dos diferentes grupos formados da sociedade brasileira. O patrimônio cultural imaterial é transmitido de gerações a gerações, constantemente recriando pelas comunidades, grupos em funções de seus ambientes, de suas interações com a natureza e de suas histórias, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. É apropriado por indivíduo e grupos sociais como importantes elementos de sua identidade. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, define como patrimônio cultural imaterial as práticas, representações expressas, conhecimentos e técnicas, com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos, em alguns casos, os indivíduos reconhecem-se como integrantes de seu patrimônio cultural. Esta definição está de acordo com a Convenção da UNESCO para salvaguarda do patrimônio cultural e imaterial, ratificada pelo Brasil em março de 2006. Para atender às determinações legais e criar instrumentos adequados ao reconhecimento e à preservação de bens culturais e materiais, coordenou os estudos que ressaltou na edição do Decreto número 3.551, de 4 de 8 de 2000, que instituiu o registro de bens culturais, natureza imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, PNPI. Inventário Nacional de Referência Cultural, INCR. Fonte do portal iphn.gov.br. Justificativa Patrimônio Cultural Imateriais. Primeiro, a dança gaúcha folclórica. É uma associação sem fins lucrativos que tem por finalidade trabalhar, apoiar e promover a dança em todo o estilo e gêneros, bem como lutar por políticas públicas, assessoração, órgãos públicos, privativos
incentivos à dança, acima de tudo, representar e defender os movimentos da dança do Rio Grande do Sul. Querência significa amor, paixão e ainda lugar onde nasceu ou mora. Qualquer pessoa podemos dizer que querência significa hoje amor e paixão pela nossa terra, pelo que fazemos, pelas palavras amadas, significa mulher que se ama ou namorada. O grupo formou-se em novembro de 2011 e desde então já apresentou em quase todas as festas locais, bem como participação de Revelando São Paulo, em Atibaia, Iguape, São José dos Campos e São Paulo. Também já nos apresentamos em várias cidades como Itapetininga, Iperó, São Miguel, Arcanjo e Salto Pirapora. O grupo de dança folclórica Querência Amada cultiva entre seus valores a hospitalidade, coragem, nativismo, respeito à palavra empenhada, apego aos usos de costumes, cavalheirismo, respeito às mulheres. Segundo, o Lanche Sarapuí. O Lanche Sarapuí foi criado há aproximadamente 30 anos pela senhora Ana Rosa Almeida Araújo, Rosinha do Ivo. Na ocasião, o casal tinha uma lanchonete localizada na rua Cerqueira César, frequentada por diversos clientes de Sarapuí e outras localidades. Porém, devido à ocorrência com outros lanchonetes, surgiu a necessidade de se criar uma lanchonete diferenciada para diferenciar o cardápio. A senhora Ana Rosa, então, se utilizou dos seus conhecimentos em panificação e criou um lanche feito com massas de pão, recheado com presunto e mussarela, nascido aí o Lanche Sarapuí, que de imediato teve aceitação dos clientes e se tornou referência da lanchonete. Com o tempo, outros lanches foram criados e o público se ampliou, chegando a ser procurado por pessoas de lugares distantes que vinham à cidade para apreciar. Hoje, o lanche ainda continua sendo servido pelo casal e se tornou uma referência da gastronomia da nossa cidade. Terceiro, o Café Caipira, em anexo. Quarto, a Tropeada. Sarapuí nasceu com um pouso de tropeiros que trafegava entre São Paulo e Rio Grande do Sul, criando desde então um laço inesperável entre a cidade e a tradição tropeira. Esse elo continua até os dias de hoje, através do CTTS, Centro de Tradições Tropeiras Sarapuí, que organiza encontros onde a comida e a cultura tropeiras são conservadas e passadas às novas gerações. Ivanei Dias. Tem mais que tem que Ah, por quê? Ah, tá. Eu vou ler o anexo do Café Caipira, que está após a assinatura dos vereadores. Resumo: Café Caipira, Sarapuí, 5 de maio de 2015. Através de uma conversa entre o vice-prefeito Levi e o prefeito Fábio, surgiu a ideia de aprimorar nosso município com um evento chamado Café Caipira. Após várias reuniões com a Diretoria de Educação, Cultura, sob a direção de Maria da Penha, coordenadora de Cultura, Celso, chegamos à conclusão que esse evento seria de bom porte para o nosso município. Assim nasceu o nosso primeiro Café Caipira, onde o intuito era reunir violeiros de nossa cidade e regiões para um encontro na Praça das Bandeiras, com apresentações de músicas raízes, que é um marco de nossa cidade, contando também com uma rica culinária caipira, bolinho de frango, que é a nossa especialidade, mandioca frita, bolo de fubá, entre outras culinárias de nossa região. Hoje já fomos contemplados como terceira edição, onde tivemos sucesso total. A cada edição vem sendo de maior proporção participação de violeiros e o público em geral. A ideia era de fazermos um evento anual, mas como a demanda é grande, estamos realizando semestral este evento. Ivanei Dias, vereador. Rosane Vaz Oliveira, vereadora. Paulo Soares Silva, vereador. Adilson da Rosa Silva, vereador. Competentes. Passamos agora à leitura do projeto de lei número 16/15, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências.
Sarapuí, 30 de abril de 2015, ofício número 133/2015. Senhor presidente, sirvo-me do presente para cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar o projeto de lei número 16/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. Sendo só para o momento, aproveito para renovar nossos protestos de elevada estima e apreço. Respeitosamente, Fábio Augusto Holtz, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 16/2015 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e dá outras providências. Fábio Augusto Holtz, prefeito do município de Sarapuí, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º, das diretrizes gerais. Artigo 1º. Ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício de 2016 as diretrizes gerais de que trata este capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no que couber, na Lei Federal de 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei da Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município. Artigo 2º. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento-programa, bem como os anexos nas metas e prioridades, programas de governos deverá obedecer à disposição do anexo 5º e 6º, respectivamente, que faz parte integrante desta lei. Artigo 3º. As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores competentes da área. Artigo 4º. A proposta orçamentária que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização, à participação comunitária. Parágrafo 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativo municipais, seus fundos e entidades das administrações direta e indireta, inclusive fundações mantidas pelo Poder Público Municipal. Parágrafo 2º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social quando couber. Artigo 5º. A lei orçamentária dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de, primeiro, prioridade de investimentos nas áreas sociais, saúde e educação. Segundo, austeridade na gestão dos recursos públicos. Terceiro, modernização na ação governamental. Quarto, princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Capítulo 2º. Das metas fiscais. Artigo 6º. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício. Artigo 7º. As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos 12 meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, tendo em vista, principalmente, eventuais reflexos de planos de estabilização econômica editados pelo governo federal. Parágrafo 1º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária, incumbindo a administração o seguinte. Primeiro, atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias. Segundo, edição de uma planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre alíquotas nominais e efetivas. Terceiro, expansão no número de contribuintes. Quarto, a atualização do cadastro imobiliário fiscal. Parágrafo 2º. As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Parágrafo 3º. Os tributos cujo recolhimento poderão
ser efetuados em parcelas. Serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pelos índices oficiais de preços de mercado vigentes à época. Parágrafo 4º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso e a inscrição de restos a pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 8º. A lei orçamentária anual deverá conter, em consonância com o artigo 5º, inciso 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. A reserva de contingência será identificada pelo código 99999999 ou semelhante, vinculada à Secretaria da Administração e Finanças, em montante equivalente que compreenderá no mínimo a 1% da receita corrente líquida prevista na lei orçamentária. Parágrafo 2º. Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2016 para os fins de que trata o caput desse artigo, poderá constituir-se em recursos para abertura de outros créditos adicionais. Artigo 9º. O Poder Executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal a, primeiro, realizar operações de crédito por antecipação de receita nos termos da legislação em vigor. Segundo, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. Terceiro, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Quarto, transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Quinto, contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Sexto, suplementar dotações orçamentárias referentes a recursos advindo única e exclusivamente de convênios federais, estaduais ou municipais. Artigo 10º. Não sendo devolvido o autógrafo da lei orçamentária até o início de 2016 ao Poder Executivo, fica esse autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa do Poder Legislativo na base de 1/12 em cada mês. Parágrafo 1º. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte. Primeiro, estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Segundo, publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas, e se não atingidas deverá realizar cortes de dotações na Prefeitura e Câmara. Terceiro, a cada 4 meses o Poder Executivo emitirá, ao final de cada quadrimestre, relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento de metas fiscais, em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. Quarto, os planos, lei de diretrizes orçamentárias, prestação de contas, pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, serão amplamente divulgados, inclusive na internet, e ficará à disposição da comunidade. Quinto, o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os poderes. Capítulo 3º do Orçamento Fiscal. Artigo 11. O orçamento fiscal abrangerá os poderes executivos e legislativo e as entidades das administrações direta e indireta, e será elaborado de conformidade com a portaria número 42 do Ministério do Orçamento e Gestão. Artigo 12. As despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de recursos, expressa autorização legislativa e as disposições contidas no artigo 169 da Constituição Federal e no artigo 38 do ato das disposições constitucionais transitórias, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da receita corrente líquida.
Artigo 13. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os projetos e atividades constantes nos anexos 5º e 6º, que fazem parte integrante desta lei, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo. Artigo 14. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa através de lei específica. Artigo 15. O município aplicará no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal. Artigo 16. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Legislativo até o dia 30 de setembro compor-se-á de: primeiro, mensagem; segundo, projeto de lei orçamentária; terceiro, tabelas explicativas da receita e despesa dos 3 últimos exercícios. Artigo 17. Integrarão a lei orçamentária atual: primeiro, sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo; segundo, sumário geral da receita e despesa por categorias econômicas; terceiro, sumário da receita por fontes e respectiva legislação; quarto, quadro das dotações dos órgãos do governo e da administração. Artigo 18. O Poder Executivo enviará até 30 de setembro o projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção. Artigo 19. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016. Sarapuí, 24 de abril de 2015. Fábio Augusto Holtz, prefeito municipal. Aqui estão todas as tabelas que deverão ser discutidas novamente, né? Através de audiência pública. Então, não vejo a necessidade de fazer toda essa leitura específica. Os senhores concordam? Projeto de lei 16/2015 será despachado para as comissões competentes. Eu, Laércio Larice Rodrigues, presidente desta Casa de Leis, com base no artigo 287, a linha E do Regimento Interno desta Câmara Municipal, incluo para leitura o projeto de lei número 17/15, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre denominação de próprios municipais e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 17/2015, Sarapuí, 4 de maio de 2015. Dispõe sobre denominação de próprios municipais e das outras providências. Fábio Augusto Holtz, prefeito municipal de Sarapuí, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e prorroga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Adelina Moraes, a rua sem saída que tem início na Rua dos Bapetistas, em extensão de 103 metros. Artigo 2º. Fica denominada a Rua Altair Branco de Miranda, a antiga Rua 4, que tem início a Rua dos Bapetistas e término ponto. Artigo 3º. Fica denominado a Rua Tarsila da Silva Machado dos Santos, a rua em torno do campo de futebol Nivaldo Batista, iniciando-se na Rua João Odório e terminando na mesma rua. Artigo 4º. Das placas nativas constarão as inscrições: Rua Sem Saída, Adelina Moraes; Rua Altair Branco de Miranda; Rua Tarsila da Silva Machado dos Santos. Artigo 5º. As despesas correntes e aplicações dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessária. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Fábio Augusto Holtz, prefeito municipal. Biografia de Adelina. Adelina Moraes nasceu em 1931, fruto da união de Odórico de Moraes e Maria Moraes.
Desde cedo trabalhou na agricultura como lavradora, primeiro junto com os pais e depois junto com o marido Odório Simão, a qual casou e teve 6 filhos: Wilson Simões, Benedito Simões, Moacir Simões, Maria Moraes, Dirce Moraes e Iracema Simões. Residiu-se durante toda a vida no bairro do Rodeio e sempre se dedicou com amor ao trabalho e à família, o que levou à admiração de todos que a conheciam. Em 2002, Adelina veio a falecer aos 71 anos, deixando saudades a todos que a estimavam. Diante de tal biografia e de uma cidadã, exemplo de nossa cidade, torna-se justa, merecida seu nome, seja eternizada em um dos logradouros do nosso município. Biografia de Altair. Altair Branco de Miranda nasceu em 20 de maio de 1986, filho de Agenor Branco de Miranda e Pedrina de Oliveira. Sempre residiu no bairro do Rodeio. Na juventude aprendeu o ofício de pedreiro, da qual se dedicou por toda a sua vida. Casou-se com Edenalva Antunes da Silva, e dessa união teve 2 filhas, Vitória e Isabelle. Entre seus estavam principalmente jogos de futebol com os colegas. Devido a esse espírito trabalhador e alegre, era estimado por todos os que conheciam. Em 31 de agosto de 2014, às 11h30 da manhã, no Hospital Regional Itapetininga, Altair faleceu, deixando saudades daqueles que estimavam e da família que amava. Diante de tal biografia de um cidadão exemplar de nossa cidade, torna-se justa e merecida que seu nome seja eternizado em um dos nossos logradouros do nosso município. Biografia de Tarsila. Tarsila da Silva Machado dos Santos nasceu no ano de 1945 em Sarapuí, filha do casal João Casimiro Machado e Maria Eugênia da Silva. Casou-se com Noel Teixeira dos Santos, da qual teve os filhos Claudinei, Adriana e Eliana, esta já falecida. Apegada sempre aos valores familiares, da qual sempre se dedicou, Tarsila foi uma filha, esposa e mãe exemplar. Na sua vida sempre foi prestativa em ajudar as pessoas do seu município nas mais diversas, representando um símbolo de solidariedade e amor ao próximo na comunidade. Em 4 de setembro de 2006, ela veio a falecer no Hospital Regional Itapetininga, aos 61 anos de idade, deixando saudades aos parentes e a todos que tinham enorme carinho por ela. Diante de tal biografia, se torna homenagem à cidadã exemplar em ter em seu nome eternizado um dos nossos logradouros do nosso município. Projeto de lei número 17/2015 será despachado às comissões competentes. Nesse momento, concedo a palavra aos senhores presidentes das comissões permanentes. Para fazer uso da palavra no expediente, o nobre vereador Laércio Rachid. Senhor presidente, nobre colega Maria, nobres vereadores, os visitantes aqui, sejam bem-vindos. Eu venho a essa tribuna para fazer um agradecimento pela insistência nossa, resolveram começar a limpeza das ruas centrais da cidade. Às vezes, nós fazemos as indicações e comentei
com algumas pessoas que são responsáveis por esse tipo de contingência de limpeza, conservações, se preocupassem em cuidar de Sarapuí, nós não precisaríamos estar fazendo indicações. A insistência de limpeza de ruas, a insistência de limpeza de beira de estrada, isso aí nós cobramos o prefeito, mas aqueles que também são remunerados para isso, eles deveriam olhar um pouquinho com bons olhos e tomar a iniciativa, não precisar vereador ir lá fazer esse pedido ou por escrito ou verbal, porque é impossível que não enxerguem isso. Eu até ironizo às vezes que de repente nós vamos trazer o gado que fica pastando nas estradas, vem pastar dentro de Sarapuí. Se você tem o mato na estrada, é plausível, acontece, mas dentro da cidade é inconcebível. É inconcebível, eu já não faço mais as indicações aqui, eu vou da pessoa responsável, porque eu não vou cobrar prefeito. Se você é remunerado para isso, cuide. Não preciso eu estar pedindo, faça isso, faça aquilo. Às vezes a gente até se torna indelicado, mas nós somos cobrados por munícipes, por visitantes, e dentro da cidade é inconcebível. Se nós não temos verba para a manutenção das lajotas, das ruas, nós estamos indo atrás, já encaminhamos os pedidos, né, de verbas parlamentar, mas o mínimo tem que ser enxergado. E esse mínimo, quem é o responsável tem que começar a cooperar, para que não tenhamos que nos indispor, às vezes, considerado até chato, mas eu preservo Sarapuí, gente. Emprego, quem está lá, hoje nós estamos vereadores, porque quem manda no nosso mandato são os eleitores, não somos nós. Nós podemos ser substituídos se alguém, ou nós, quem quer que seja, for tentar a reeleição. Prefeito, vereador. Nós estamos vereadores. Mas para isso nós temos o direito de cobrar aqueles que são remunerados para isso. Mas eu quero deixar o agradecimento que realmente começaram essa limpeza. Das minhas indicações, principalmente nas escolas de final de semana, que hoje nós já vemos esse programa no Estado. E nós temos que nos preocupar com a juventude de Sarapuí. Os senhores já ficam aí convidados para toda terceira quinta-feira de cada mês participarmos aqui na Câmara da reunião do CONSEG. O delegado nosso, Aguinaldo, explanou bem, né, as coisas. Aqui nessa indicação, nós temos a possibilidade de também levar as palestras do soldado Jefferson, do PROERD, combater as drogas. Nós temos condições de levar o pessoal da terceira idade para ensinar as mães a fazerem trabalhos artesanais. Nós temos condições de levar o pessoal da terceira idade a contar histórias. Nós temos condições de levar as academias que hoje tem aí, se destacando em Sarapuí, no jiu-jitsu, karatê, kickboxing, para também levar para bairros, para o distrito de Cocais. Nós já encaminhamos na visita com o nosso secretário de esporte, o pedido da pista de skate, lá para o distrito. Então é isso, eu acho que isso aí é importante para o nosso município. Nós estarmos conversando mais, fazer mesmo a reunião, tipo festa, fazer as crianças se tornarem mais alegres, as crianças terem mais o que fazer. E também os pais e mães, levar lá o pula-pula, vamos começar a fazer o povo viver mais o município. E o lugar ideal, acho que é na escola. Levar os monitores, os professores, talvez ali tirando até dúvidas que porventura ocasionou durante a semana, numa explicação, né? Espero vocês veem que eu não fiz projeto, porque cabe ao órgão competente, lá tem pessoas capacitadas para isso, para começar a desenvolver o trabalho. Quando nós fomos receber a viatura, lá em Campininha, no Monte Alegre, nós tivemos a satisfação de ouvir o governador falar sobre os municípios de interesse turístico.
Por que nós já temos que correr atrás disso? Que serão os primeiros 140 que serão premiados para isso. E nós hoje já temos o grande passo, que acredito eu que até o fim do ano agora, nós já inauguremos a estação de tratamento, que é o primeiro ponto para um município entrar nesse circuito, é ter o saneamento básico, no mínimo. É bem sabido quanto nós criticamos aqui a Sabesp em relação aos maus cuidados daquilo que eles fazem, no trabalho que eles fazem, nos buracos que eles deixam, mas estão terminando a obra. Eu não estou dizendo da obra ali, do duto, mas sim quando eles deixam as nossas ruas em mau estado. Eles põem lá um paliativo e depois fica por isso mesmo. Nós temos que ir lá, temos que ligar para o gerente para que voltem a arrumar. Tivemos esse exemplo esses dias, lá na Cisalpino, na Congonhas, um local que foi a Sabesp de Pilar do Sul, a empresa contratada por eles, que deixaram aquele perigo, um declive no asfalto. Mas tivemos no nosso, na mesma Cisalpino, ali perto do sítio do Eduardo. Uma cratera ali deixada, fizeram a primeira arrumação e depois deixaram. E ali estava realmente perigoso. A cabeceira da ponte ali, da Nossa Senhora Aparecida, horrível. Quer dizer, nós ligamos, nós cobramos. Agora está tendo a mudança da lei. Infelizmente não fizeram a revisão dos 4 anos do contrato. Espero que tenham um juízo lá na prefeitura e façam logo isso daí, para que nós possamos começar a multar a Sabesp. Multar mesmo e fazer pagar. O senhor atrasa a sua conta de água, vem com juro, corta. Por que eles gozam de privilégios, sendo que estão enfeiando a cidade? Então, eu acho que nós temos que depois cobrar isso do prefeito. Ney, parabéns pela indicação de vocês, o nosso patrimônio. Eu só vou pedir licença para vocês frisarmos também o nosso bolinho, né, que tem aí, mas o nosso bolinho de frango, que faz jus a essa iniciativa dos senhores. E quem sabe dentro dessa minha indicação do MIT, nós não consigamos acelerar esse projeto de vocês. Parabéns, viu? Obrigado. Passamos agora à ordem do dia, com a leitura e apreciação e votação da ata da 6ª sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal de Sarapuí, realizada no dia 15 de abril de 2015. A ata da 6ª sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal de Sarapuí, biênio da 16ª legislatura, aos 18 dias do mês de abril de 2015, às 18h30, no plenário Alexandre Chauar, reuniu-se a Câmara Municipal de Sarapuí, em sua sede na rua Antônio Benito de Almeida, número 22, sobre a presidência do senhor Laércio Rodrigues e com a presença dos seguintes vereadores, que assinaram o livro próprio: Adilson da Rosa Silva, Amarido José de Almeida, Ivanei Dias, José Roberto Soares Abi, Laércio Roth Rachid, Maria José Vieira dos Santos, Paulo Soares da Silva e Rosine Vaz de Oliveira. Havendo o número regimental, o senhor presidente, sobre a proteção de Deus, declarou aberto os trabalhos da sessão, em atenção ao disposto do artigo 183, do inciso 3º do regimento interno. O senhor presidente convocou a nova vereadora Maria José Vieira dos Santos para que, na tribuna, promovesse a leitura do trecho bíblico. O senhor presidente solicitou ao secretário que realizasse as leituras dos trabalhos que integram o expediente. Leitura do ofício número 117 e 114/15, autoria da Prefeitura Municipal, em resposta respectiva ao requerimento número 05 e 07 de 2015. Leitura do comunicado número 1127/15, autoria do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros ao município. Leitura parcial da sentença do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo TC 80261/410/10. E leitura parcial do ofício número 485/15, autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo TC 02863/026/09. Em sequência, passou-se para a leitura das indicações número 72 e 76 de 2015. Autoria: vereador Laércio Roth Rachid. Leitura das indicações 73/15, da autoria: vereador Adilson da Rosa Silva, Ivanei Dias, Paulo Soares da Silva e Rosine Vaz Oliveira.
Leitura das indicações número 74, 75, 77 e 78. Autoria: Rosane Vaz Oliveira. Sendo que todas as indicações foram deferidas, na sequência, houve leitura do projeto de lei número 13/15, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre obrigatoriedade de consertos de buracos e valas abertos nas vias públicas no âmbito do município de Sarapuí e das outras providências, sendo despachadas para as comissões permanentes. Leitura do projeto de lei número 14/15, autoria do Poder Executivo, que disciplina o programa de recuperação de crédito fiscal dos débitos tributários inscritos ou não na dívida ativa, constituintes ou não em fase de cobrança administrativa ou judicial e das outras providências, sendo despachados para as comissões permanentes. Após o encerramento das leituras, o senhor presidente Laércio Rodrigues passou a palavra ao presidente das comissões permanentes e não houve manifestações. Em seguida, passou-se a palavra ao vereador inscrito no livro próprio. Houve manifestações do vereador Laércio Rodrigues Rachid, que abordou assuntos diversos. Em continuidade, o senhor presidente passou para a ordem do dia, ocasião em que foi feita a leitura e apreensão da ata da 5ª sessão ordinária realizada no dia 1 de abril de 2015, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou para a apreciação e votação do projeto de lei. Número 08/15, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre denominação de próprio municipal e das outras providências, sendo aprovado por todos. Leitura, apresentação e votação do projeto da emenda número 01/15, autoria de todos os vereadores, referente ao projeto de lei número 08/15, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre denominação de próprio municipal e das outras providências, sendo aprovado por todos. Apreciação e votação do projeto de lei número 11/15, autoria dos vereadores Laércio Rodrigues Rachid, que dispõe sobre denominação de próprio municipal e das outras providências, sendo aprovado por todos. Em seguida, passou-se a parte assinada a explicação pessoal, quando houve a inscrição no livro próprio dos vereadores Laércio Rodrigues Rachid, José Roberto Soares Abe, que cedeu seu tempo ao vereador Laércio Rodrigues Rachid, e Ivanei Dias, que abordaram assuntos diversos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, e sendo que todos os assuntos abordados nesta sessão foram gravados sem mais nada a abordar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e considerada, conforme será assinada por mim, pelo primeiro secretário e demais vereadores presentes. Ata da 6ª sessão ordinária de 2015. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos agora à apreciação e votação do projeto de lei número 13/15, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de conserto de buracos e valas abertos nas vias públicas
no âmbito do município de Sarapuí e da outras providências. Os senhores acham que é necessário ler o projeto ou só o parecer? Consultoria Jurídica, parecer número 16/2015. Referente ao projeto de lei ordinário número 13/2015, assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade do conserto de buracos e valas abertos nas vias públicas no âmbito do município de Sarapuí e da outras providências. A autoria da presente proposição é do prefeito municipal Fábio Augusto Holtz. A proposta em estudo se afigura revestida da condição de legalidade no que concerne à competência, e quanto à iniciativa que é privativa ao chefe do Executivo, de acordo com os dispositivos pertencentes à Lei Orgânica de Sarapuí. É de competência do Poder Executivo a elaboração e a alteração de leis municipais que tratem do critério de manutenção das vias públicas, conforme dispõe o artigo 47, parágrafo único, inciso 1º da Lei Orgânica do município. Cabe ao município, por ser de seu peculiar interesse, dispor sobre a administração e utilização dos serviços públicos e locais, planejar o uso e a ocupação do solo urbano, estabelecer normas de construção, de arruamentos, bem como todas as limitações urbanísticas convenientes ao ordenamento do seu território. O município é uma instância político-administrativa privilegiada porque, a partir do contato mais imediato com a população, o poder público pode melhor identificar suas condições materiais e culturais e, portanto, suas necessidades. As questões urbanas estão presentes nos diversos níveis de governo, porém muito mais presentes ao nível dos municípios, que têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, e fortalecendo esta posição do artigo 182 da Constituição Federal, estabelece que o poder público municipal deve executar a política de desenvolvimento urbano, ordenando o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantindo o bem-estar de seus habitantes. Portanto, além do aspecto constitucional, o presente projeto encontra-se amparado pelo artigo 48, inciso 3º da Lei Orgânica de Sarapuí. Por todo o exposto, entendo que esse projeto de lei encontra guarida no direito pátrio, sendo que, sob o aspecto jurídico, não há nada a se opor. Sobre o mérito, manifestar-se-á o soberano plenário. Além da Comissão de Justiça e Redação, deverão ser ouvidas as comissões de Economia, Finanças e Orçamento e Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais. Quórum, maioria simples. É o parecer. Sarapuí, 24 de abril de 2015, Carlos Eduardo Viana Cortes, assessor jurídico. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei ordinário número 13/2015, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a obrigatoriedade de conserto de buracos e valas abertos nas vias públicas no âmbito do município de Sarapuí e da outras providências. A comissão, após estudo e análise do referido projeto por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala das Sessões, em 29 de abril de 2015, Ivanei Dias, presidente, José Roberto Soares Abe, membro, Adilson da Rosa Silva, membro. Comissão de Justiça e Redação, parecer referente ao projeto de lei ordinário número 13/2015, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a obrigatoriedade de conserto de buracos e valas abertos nas vias públicas no âmbito do município de Sarapuí e da outras providências. A comissão, após estudo e análise do referido projeto por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário, para discussão e votação. Sala das Sessões, em 29 de abril de 2015, Laércio Holtz Rachid, presidente, Amarildo José de Almeida, membro, Maria José Vieira dos Santos, membro. Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais, Ordem Econômica e Social. Parecer referente ao projeto de lei ordinária número 13/2015, de autoria do Poder Executivo.
dispõe sobre a obrigatoriedade de conserto de buracos e valas abertas nas vias públicas no âmbito do município de Sarapuí e dá outras providências. A comissão, após estudo e análise do referido projeto, por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala das Sessões, em 29 de abril de 2015, Rosilene Vaz de Oliveira, presidente, Maria José Vieira dos Santos, membro, Paulo Soares da Silva, membro. Projeto de lei número 13/15, de autoria do Poder Executivo, em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à leitura do requerimento. Nós, vereadores Ivanei Dias, Adilson da Rosa Silva, Amarildo José de Almeida, José Roberto Soares Abe, Laércio Holtz Rachid, Maria José Vieira dos Santos, Paulo Soares da Silva e Rosilene Vaz de Oliveira, com base no artigo 291, inciso 2º, a linha N, do Regimento Interno desta Câmara Municipal, solicitamos para que sejam inclusos na ordem do dia da 7ª sessão ordinária de 2015, devido ao evidente interesse público que a matéria encerra, o projeto de lei número 14/14, de autoria do Poder Executivo, que disciplina o Programa de Recuperação de Crédito Fiscal dos débitos tributários inscritos ou não em dívida ativa, constituídos ou não em fase de cobrança administrativa ou judicial e da outras providências. Então, o requerimento foi deferido. É o projeto de lei número 14/15. Projeto de lei ordinária número 14/2015, Sarapuí, 10 de abril de 2015. Disciplina o programa de recuperação de crédito fiscal dos débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa, constituídos ou não em fase de cobrança administrativa ou judicial e da outras providências. Fábio Augusto Holtz, prefeito municipal de Sarapuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal de Sarapuí aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os débitos de pessoas físicas ou jurídicas junto à Prefeitura Municipal de Sarapuí terão redução de juros e multas, sem prejuízo da correção monetária mediante adesão do contribuinte interessado ao Programa de Recuperação de Crédito Fiscal, PRCF, o qual estará em vigor de 1/5/2015 a 30/9/2015, sendo que após esse prazo não serão mais aceitos nem analisados pedidos de adesão. Artigo 2º. Os débitos tributários e não tributários, até o exercício de 2014, inscritos ou não em dívida ativa, constituídos ou não em fase de cobrança administrativa ou judicial, até a data da publicação desta lei, ficam reduzidos de juros de mora e multa moratória e poderão ser pagos da seguinte forma. Primeiro, em até 24 parcelas mensais iguais e sucessivas, com redução de 100% do valor dos juros e multa, calculado e parcelado durante o prazo de vigência dessa lei, desde que o requerimento de parcelamento seja protocolado até 30/9/2015. Artigo 3º.
Os débitos tributários referentes ao ITBI, Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, terão redução de 100% valor da multa. Parágrafo único. Os débitos mencionados no caput deste artigo só serão beneficiados em contratos de gaveta celebrados e assinados até 31/12/2014. Artigo 4º. Em todas as modalidades de parcelamento, inclusive para o pagamento à vista, a primeira parcela terá o vencimento no ato da adesão do PRCF, sendo que as demais vencerão na mesma data dos meses subsequentes. Artigo 5º. Nos parcelamentos previstos no artigo 2º e artigo 3º desta lei, o valor das parcelas não poderá ser inferior a R$ 60. Artigo 6º. Terão o direito de aderir ao PRCF todos os débitos que já foram objeto de parcelamentos administrativos anteriores e se encontram com parcelas vencidas e não pagas, sem prejuízo da correção monetária do artigo 2º e 3º desta lei. Artigo 1º. Os contribuintes que aderirem ao PRCF e tiverem processos judiciais em andamento deverão quitar à custa despesas judiciais e demais encargos quando houver junto ao processo competente. Artigo 7º. Os débitos objetos dos parcelamentos previstos nesta lei, não pagos nas datas dos respectivos vencimentos das prestações, implicarão na rescisão do termo de acordo após 10 dias do vencimento da parcela. Parágrafo único. No caso da rescisão, o contribuinte não terá o direito de solicitar a restituição das parcelas pagas, as quais serão compensadas para o abatimento do valor apurado antes da adesão ao Programa de Recuperação de Crédito Fiscal, ou seja, sem a utilização de qualquer espécie de desconto. Artigo 8º. Não serão restituídas no todo ou em parte quaisquer importâncias recolhidas anteriormente à vigência desta lei, podendo ocorrer a compensação para o abatimento do valor apurado antes da adesão ao Programa de Recuperação de Crédito Fiscal. Artigo 9º. O pagamento nas condições previstas nesta lei implica na confissão irretratável do débito e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como a desistência dos já interpostos administrativamente ou judicialmente. Parágrafo 1º. Caso o contribuinte se torne inadimplente no curso deste Programa de Recuperação de Crédito Fiscal, haverá o impedimento para a adesão dos futuros programas de recuperação de crédito fiscal quando concedidas pelo município. Parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a encaminhar a protesto extrajudicial, Serasa e SPC todos os créditos da Fazenda Pública Municipal, de qualquer natureza, vencidos e que estejam em qualquer fase de cobrança, administrativa ou judicial, desde que inscritos em dívida ativa. Parágrafo 3º. Na hipótese de lavratura de protesto extrajudicial, de que trata o caput deste artigo, seu cancelamento somente ocorrerá com o pagamento integral do crédito fazendário ou sucumbência judicial incidente, se houver. Artigo 10º. As despesas com a execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias suplementares, se houver. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Fábio Augusto Holtz, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, honra-me cumprimentá-lo, bem como a todos os nobres vereadores desta colenda Casa de Leis. Ao ensejo desta, encaminho o projeto de lei ordinária número 14/2015, desta data que disciplina o Programa de Recuperação de Crédito Fiscal dos débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, constituídos ou não em fase de cobrança administrativa ou judicial, e da outras providências, mais conhecido como projeto de anistia. O projeto de lei é uma resposta à indicação ou sugestão de diversos membros dessa edilidade, bem como reflete o anseio de diversos contribuintes que desejam acertar seus débitos com a Fazenda Municipal. Diante do exposto,
por uma oportunidade para os contribuintes ficarem em dia com seus impostos e outras dívidas municipais, e também para o município recuperar débitos vencidos e poder cumprir com obrigações de final de ano. Solicito que o presente projeto de lei seja apreciado e aprovado, e assim possa dar início à anistia para os contribuintes com débitos. Reitero aqui protesto de elevada estima e distinta consideração a todos desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Sarapuí, 10 de março de 2015, Fábio Augusto Rhodes, Prefeito Municipal. Consultoria Jurídica, parecer número 15/2015. Referente ao projeto de lei número 14/2015, assunto: disciplina ao programa de recuperação de crédito fiscal dos débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, constituídos ou não em fase de cobrança administrativa ou judicial e da outras providências. A proposta em exame se afigura revestida da condição legalidade no que concerne à competência, pois a matéria é tributária com reflexos orçamentários diretos. Da lei da propositura, em especial sua justificativa, se nota a indicação na finalidade a que se destina o projeto. Outro sim, ressalta-se que este parecer técnico analisará a proposta a partir do prisma de possibilidade ou não de implementação do estímulo fiscal, conforme o entendimento constitucional. A possibilidade de programa de recuperação fiscal, por sua vez, decorre do poder natural de administração orçamentária, que é afeto ao Poder Executivo. Há posicionamento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. A concessão de isenção é ato discricionário, por meio do qual o Poder Executivo, fundado em juízo de conveniência e oportunidade, implementa suas políticas fiscais e econômicas e, portanto, a análise de seu mérito escapa ao controle do Poder Judiciário. Precedentes RE 149.659 e AL 138.344 AGR, RE 344.331 REL. Ministro de Ellen Grace, de 14/3/2013. Obviamente que a ressalva quanto à impossibilidade de controle do incentivo implementado está relacionada ao mérito do projeto, pois que os critérios legais e constitucionais de implementação têm que ser respeitados sempre. Assim, nos termos da Lei Orgânica Municipal, qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativas a impostos, taxas ou contribuições, só poderão ser concedidos por lei municipal específica, que regule exclusivamente as matérias enumeradas no artigo anterior, ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto do artigo 155, parágrafo 2º, 12º G da Constituição Federal. Sendo que, por sua vez, o artigo 155, parágrafo 2º, 12º G da Constituição Federal de 88 tem a seguinte redação, abre aspas, 12º, cabe à lei complementar, G, regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados, fecha aspas. A bem da verdade, o projeto trata de estímulos fiscais, o que encontra amparo geral na parte final do artigo 155-I da Constituição Federal de 88, já citado e agora transcrito. E instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Comentando o artigo, José Cretela Júnior assim se manifesta, definindo incentivo fiscal, abre aspas. Incentivo fiscal é a medida imposta pelo Poder Executivo com base constitucional que exclui total ou parcialmente o crédito tributário de que é detentor o poder central em prol do desenvolvimento de região ou de setor de atividade do contribuinte,
consequência do intervencionismo estatal, a exoneração fiscal ou a exoneração tributária, por um lado, quebrando o princípio da uniformidade do imposto. Suspende a incidência do imposto, exonerando o contribuinte de recolhê-lo e, por outro lado, propicia a expansão econômica de certa região ou de certa atividade particular contribuinte. Comentários à Constituição de 1988, Rio de Janeiro, Forense, 7º, 1992, p. 35845, fecha aspas. Embora o projeto tenha sido apresentado como lei ordinária, esta Casa de Leis deverá dar prosseguimento na votação no rito da lei complementar por se tratar de matéria tributária. Diante do exposto, esse parecer técnico, que não tangencia os aspectos políticos da medida, por ser espectro de total autonomia do plenário, emite parecer favorável à tramitação, observado o aspecto jurídico analisado. Além da Comissão de Justiça e Redação, deverão ser ouvidas as comissões de Economia, Finanças e Orçamento. Quórum, maioria absoluta, conforme dispõe o artigo 46, parágrafo 1º, inciso 5º da Lei Orgânica do Município. Significa maioria 50% mais 1 dos votos dos membros da Casa. Salvo melhor juízo, é o parecer Sarapuí, 17 de abril de 2015, Carlos Eduardo Viana Cortes, assessor jurídico. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei ordinário número 14/2015, de autoria do Poder Executivo. Disciplina o programa de recuperação de crédito fiscal dos débitos tributários, inscritos ou não em dívida ativa, constituídos ou não, em fase de cobrança administrativa ou judicial, e dá outras providências. A comissão, após estudo e análise do referido projeto, por maioria de seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário de discussão e votação. Sala de Sessões, abril de 2015, Ivanei Dias, presidente, José Roberto Soares Abe, membro, Adilson da Rosa Silva, membro. Comissão de Justiça e Redação, parecer referente ao projeto de lei ordinário número 14/2015, de autoria do Poder Executivo. Disciplina o programa de recuperação de crédito fiscal dos débitos tributários inscritos ou não em dívida ativa, constituídos ou não em fase de cobrança administrativa ou judicial, e da outras providências. A comissão, após estudo e análise do referido projeto por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, em abril de 2015, Laércio Rodos Rachid, presidente, Amarildo José de Almeida, membro, Maria José Vieira dos Santos, membro. Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais, Ordem Econômica e Social. Parecer referente ao projeto de lei ordinário número 14/2015, de autoria do Poder Executivo. Disciplina o programa de recuperação de crédito fiscal dos débitos tributários, inscritos ou não em dívida ativa, constituídos ou não, em fase de cobrança administrativa ou judicial, e da outras providências. A comissão, após estudo e análise do referido projeto por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Abril de 2015, Rosilene Vaz de Oliveira, presidente, Maria José Vieira dos Santos, membro, Paulo Soares da Silva, membro. Projeto de lei número 14/2015, em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à ordem do dia, com a palavra o nobre vereador Laércio Rodos Rachid. Senhor presidente, nobre colega Maria, nobres colegas, senhoras e senhores, internautas, eu queria primeiramente fazer aqui uma lembrança, que hoje faz exatamente 15 anos da morte do Benê, grande amigo Benê, que era o pai do bairro do Rodeio. Então eu gostaria que ficasse registrado, inclusive em ata, senhor presidente, homenageando um grande amigo, um pai excelente. Então, deixou muita saudade. Recebi, há 15 dias atrás, em minha casa, uma comissão
do MTG, que é o Movimento Tradicionalista Gaúcho, e eles, no intuito de preservar a tradição, vieram em 7 pessoas. Eles hoje comandam o MTG localizado na cidade de Embu. Eu fiz questão da presença do nosso colega Everson, porque eu acho que ele vai ser a pessoa que mais proveito vai tirar com essa equipe que teve aqui, principalmente por causa da Querência Amada, o grupo de dança. Eles estão, inclusive, se propondo a cuidar até da parte de documentos, a oficialização do grupo Querência Amada, e vamos torcer para que essa nova amizade, esses novos amigos realmente ajudem o grupo Querência Amada, que justifica, e eles ficaram encantados de ver que Sarapuí, uma pequena cidade criada por tropeiros, mantém esse grupo, essa, vamos dizer, fortaleza que esse grupo é. Quero deixar aqui uma lembrança para os nossos colegas, diretores, responsáveis. A pista, Vanderlei Bernardes, pista de montaria, depois de muito tempo, está sendo recuperada. Parabéns a todos, ótima iniciativa. Estaremos recebendo no final do mês, mais precisamente dia 26 de maio, a tropeada que vem de Itararé até Sorocaba, e por um reclame, um protesto nosso, conseguimos trazer de volta a tropeada. Mas fora a isso, não tem mais desculpa de não recolher mais os animais soltos na cidade. Se antes era o problema da pista de montaria, a pista está lá recuperada. Então, cabe ao executivo nosso tomar a iniciativa de nomear alguém ou contratar alguém, não importa quem seja, mas nós temos que acabar com essa pouca vergonha que está o nosso município. Tivemos aí um acidente, final de semana, na rodovia Leonídio de Souza Barros. Por sorte, não matou ninguém, matou o animal, mas o ser humano foi preservado. E se fosse ao contrário? Qual seria a cobrança à nossa Casa de Leis? Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos aprovando as coisas. Não tem dinheiro? Se fosse um processo contra a prefeitura da morte de um ser humano, quantos salários iríamos pagar por o acidentado ou os acidentados? Não importa quem seja o dono dos animais. Fazendeiro de asfalto não dá mais nessa cidade. Vocês todos são cobrados, eu sou cobrado, as visitas vêm para Sarapuí. Nossa, animal na pista. Durante a semana tinham bezerros em frente à padaria Rainha. Não é possível mais, gente. Então não tem desculpa mais. Nós temos que voltar a cobrar instantaneamente. Se precisar ter veterinário, abra concurso, faça alguma coisa. Porque vai ficar muito mais caro. Esse marasmo não dá mais para... Não convence mais. Tem que tomar iniciativa, né? Queria comentar também a reunião que tivemos durante a semana, lá na prefeitura, presença do nobre colega José Roberto, nosso presidente, Laércio Larice, e fomos discutir o que hoje está começando a complicar a folha de pagamento. A Maria esteve lá também, né, Maria? Aí, o nosso diretor de recursos humanos apresentou a necessidade de estancar o programa de melhoria do salário de professores. Não cortar, estancar. Não aceitei e não vou aceitar. Por quê? A classe de professores hoje é a mais prejudicada. Não vou falar que o salário é de sobrevivência. Não é o melhor salário.
Mas quando você adquire um direito, para aqueles que virão, se você estanca, é uma inibição para que a pessoa progrida. E eu questionei ao nosso diretor de recursos humanos no que ele se baseou naquilo. Se hoje o Fundeb está usando os 60% e o 40% e a prefeitura completando para pagar os salários, eu fiz a seguinte pergunta: e o que nós estamos fazendo para melhorar a nossa receita? Não adianta apresentar um plano vago, apesar dele ter feito todos os esforços, para que depois nós tenhamos a consequência lá na frente. Não tem estímulo mais ser professor dessa forma. Nós estamos vendo greve aí nos estados. Lógico que nós temos que ter juízo para não deixar a folha usar toda a arrecadação do município. Ninguém vai deixar de analisar esse tipo de coisa. Mas para se analisar, para se crer em algum projeto, em alguma ideia, no mínimo hoje tem aí a informática para botar planilha no quadro. Quando foi comentado a respeito de atestado médico, se falta um funcionário da garagem e traz o atestado médico, não precisa fazer a substituição no dia do funcionário que está ali. Dos professores tem que substituir sim, porque os alunos estão lá e precisam. Ninguém quer aqui tirar o direito do atestado, mas dentro da planilha que eu pedi para apresentar, mostrar o quanto o atestado, quanto está encarecendo a nossa folha, porque a partir do momento que você tem um ou dois professores substituindo, aquilo está onerando a folha. Não é para cortar atestado, não é para inibir atestado, não é para desvalorizar o nosso médico do trabalho que está lá no posto. Mas nós temos que saber, através de uma tabela, de uma planilha, o quanto isso está custando. Aonde nós vamos ter que buscar receita para melhorar isso aí. É inadmissível tentar entrar goela abaixo uma apresentação que não é verdadeira. Pode ter sido feita com maior naturalidade, com maior objetivo. Mas cercear uma evolução dos professores não é justo. E isso eu não vou concordar nunca. Porque quando você vê professor levando cusparada na cara, no rosto, quando você vê professor apanhando de alunos, isso aí ninguém faz nada. Quando você vê aquele sacrifício que o professor está lá em frente a 30, 40 alunos, eles manipulando, manuseando o celular, ele não pode tomar iniciativa nenhuma. Então, realmente eu pedi, nós aqui, Maria, nosso presidente, o Zé Roberto, para que se faça uma coisa concreta, mostre-se a realidade. Eu vejo que realmente vai complicar daqui a uns anos, mas nós não fizemos nada até agora. Nós pedimos para ser feita uma revisão da planta genérica, não é aumentar impostos, mas pôr a realidade do município para que aumente a arrecadação. Se nós estamos vendo o problema de queda de arrecadação no país, então nós temos que arrumar algum jeito, alguma forma, para melhorar a arrecadação do nosso município. Como estamos aí aprovando a Refis. Pode ser injusto, eu acho, porque aquele que pagou honestamente em dia está sendo também punido. Mas nós temos que arrumar um jeito de buscar receita para o nosso município. E eu estou vendo que a principal, no momento, é esse aqui. Então, deixamos essa proposta lá para o nosso diretor. Eu não poderia deixar de vir aqui comentar isso, que ninguém está querendo punir atestado. Nós estamos querendo que nos provem a realidade do custo da folha de pagamento dos professores. Deixar aqui uma homenagem às nossas mães, né? Aqueles que, como eu, têm o privilégio de tê-las ainda aí. Realmente, no próximo domingo, vamos pedir para a mãe caprichar mais ainda no almoço, né? Que normalmente é ela que tem que pagar os pecados, nós vamos lá abraçá-las, mas aquele almoço especial, leve um abraço para vocês que têm as mães, os internautas. Feliz Dia das Mães, boa noite a todos. Agora com a palavra o nobre vereador Ivanei Dias.
Boa noite, presidente, nobre vereador Laércio, vereadora Maria, demais vereadores, público presente, nossa audiência pela internet. Fazer uma rápida explanação a respeito do projeto que eu apresentei na sessão de hoje, né, em parceria com os demais vereadores, patrimônio imaterial cultural da cidade de Sarapuí. Então, só para dar uma explicação bem rápida e superficial para os internautas e para o público presente aqui, nós sabemos que existe em Sarapuí já o patrimônio natural, inclusive já constando em lei orgânica, como o Lago do Fofo, o sítio em Anhá Garcia, e que existe também o patrimônio material, que em Sarapuí acredito que ainda não exista tombamento, né, que seriam os prédios públicos, os prédios aí com valor histórico. O patrimônio imaterial da cidade seria aquele patrimônio, aquela cultura inatingível, intocável, como as danças, os costumes, a maneira de falar, a gastronomia, a comida local. E por que a ideia desse projeto? Nós aí almejamos e sonhamos que futuramente talvez Sarapuí, que todos nós sabemos que tem aí uma veia, uma veia cultural e uma veia turística grande, que infelizmente ainda não podemos aproveitá-la, mas que com certeza futuramente poderemos aproveitar. A ideia de se criar esse patrimônio imaterial é para caracterizar, dar um perfil de como é a nossa sociedade, como é a nossa cultura aqui no município de Sarapuí. Eu citei alguns exemplos aí de patrimônio material, como a dança folclórica. Temos representantes aqui na cidade, que é a Querência Amada. Citei também o lanche Sarapuí, que é um lanche tradicional aí da nossa cidade, com mais de 30 anos, como um patrimônio da gastronomia da nossa cidade. Citei o Café Caipira, que não tem tantos anos, mas que o pouco tempo que tem, já tem demonstrado aí um sucesso enorme, uma adesão enorme da população também, comparecendo ao evento. Citei também aqui a Tropeada, agora como nosso nobre companheiro Laércio citou, teremos de volta o Caminho Paulista das Tropas. E gostaria também de dizer que nós estamos abrindo uma porta para serem criados outros também patrimônios imateriais, como o nobre vereador Rachid também citou aqui, o bolinho de frango. Nada impede que depois fizermos aí uma emenda, acrescentarmos outros patrimônios imateriais na cidade. Então isso irá constar futuramente quando nós estivermos em melhores condições turísticas na cidade, quando for finalizada a estação de tratamento de esgoto, e isso poderá constar no catálogo cultural da cidade, para que os visitantes, os turistas que venham para a nossa cidade tenham conhecimento desse nosso patrimônio. A respeito, só para fazer um adendozinho no que o nobre vereador Laércio Rachid disse, sabemos aí do aumento da folha de pagamento, né, e que a receita da nossa cidade não acompanha o aumento das despesas, e a matemática é uma ciência exata, né, vai chegar uma hora que realmente, se a receita não for implementada, não for melhorada, vai se ter problemas financeiros, com certeza, na prefeitura. E para implementar essa receita, além dos fatores que o nobre vereador Laércio Rachid citou aqui, existem algumas coisas que eu sei que nós sabemos que poderia ser melhorada, a questão das placas na cidade, o IPVA na cidade, que a prefeitura poderia estar fazendo uma campanha, trabalhando em cima disso também para melhorar. A gente acredita que 50% do valor arrecadado com o IPVA vem para a nossa cidade. E a questão da reforma fundiária, que foi tanto alardeado, foi tanto falado antigamente em outras épocas, e que também passou aqui por essa casa através do Cidade Legal. Existem muitos moradores na cidade que gostariam de pagar o IPTU, gostariam de ter um carnê. Às vezes alguns moradores me procuram e falam: "Ney, como que eu faço para pagar o IPTU?" Mas aí, como a gente sabe, na maioria da cidade, as pessoas fazem aquisição de terrenos mediante apenas um recibo, e isso acaba gerando dificuldades na hora dela gerar o imposto e gerar o IPTU. Então, eu gostaria aqui de lembrar nosso executivo a respeito desse projeto que a gente aprovou aqui, o Cidade Legal, pedir informações como está o andamento disso, porque com certeza o IPTU é o 100% da cidade, né?
Então, se for feita essa reforma, se for dado mais um passo aí no caminho dessa reforma fundiária, além de implementar a nossa receita, que já se faz necessário, se nota necessário, também vai beneficiar aí muitas pessoas que estão precisando aí desse documento. A respeito da indicação que eu fiz hoje entrei com uma indicação que é a respeito da rua... aqui da rua Oswaldo Leme, aqui no bairro São João. O morador me enviou algumas fotos do local. O local realmente precisa ali de um trabalho de máquina. É um local que, quando chove, a água acaba entrando nas casas. Além do mato, o mato os próprios moradores acabaram cortando, né? Mas na questão do nivelamento da rua, de se passar a máquina para poder ter uma melhor captação de água pluvial, para que essa água não entre nas casas, realmente aí fica difícil para os moradores, e o morador está solicitando para a gente aqui, né? Me solicitou, e eu estou fazendo essa indicação para que, se possível, seja feito esse trabalho na rua para beneficiar esse morador. Mas confesso que estou fazendo essa indicação e confesso que um tanto quanto já desgastado e um tanto quanto decepcionado com a direção que as nossas indicações têm tomado aqui na Câmara, porque eu não consigo entender por que certas indicações não são atendidas. Existem muitas que nós fizemos direcionadas a vários bairros aqui da cidade, como Cocais, como a Morada do Sol, como Congonhas, diversos bairros. Nós temos aí um rol enorme de indicações que foram feitas esse ano passado, e sabemos que muitas delas não foram atendidas. Eu gostaria de citar um caso pontual, que foi a indicação que eu fiz na sessão anterior, juntamente com o nobre vereador Adilson, com o nobre vereador Seu Paulo e com a nobre vereadora Rosilene, que é a passagem da máquina Patrol e retirada do excesso de areia na rua Jair de Almeida Vieira, no bairro Morada do Sol. Essa indicação, o morador, seu Sebastião, ele me procurou já uns 30 dias atrás, solicitando que fosse feito esse trabalho na rua dele, porque já havia carros que tinham encalhados ali e que a presença aí desse excesso de areia estava dificultando muito o trânsito na rua. Então, ele me fez essa solicitação há 30 dias atrás. Há 15 dias atrás, a gente fez a indicação, né? Ou seja, tempo hábil para ser feito o serviço, com certeza houve. E esses dias atrás, para minha surpresa, né, encontrei com ele e questionei ele sobre a rua, se havia melhorado, se havia feito a indicação. Ele falou: olha, não foi feito, inclusive hoje eu encalhei o carro novamente lá na rua. E, para minha surpresa, realmente foi uma surpresa, porque eu vi a máquina no local, vi a máquina próxima do local, e eu falei para ele: olha, eu imaginei que já tinha sido feita, porque tanto que eu vi a máquina subindo lá, eu falei: poxa, vão atender a indicação da gente e vai atender ali o morador também. E ele disse: olha, realmente não foi atendida, disse que vai procurar aqui a tribuna livre, usar a tribuna livre. Eu falei: fique à vontade, porque é só você ir até a Secretaria da Câmara, preencher os requisitos, mas acredito que, se uma indicação feita por 4 vereadores, praticamente 50% aqui da Câmara, em 30 dias, com a máquina no local, não foi atendida, acredito que, mesmo ele vindo aqui, também não vai ser atendido, né? Então, a gente... O senhor me dá uma parte? Claro, claro. Quando nós reclamamos em sessões anteriores, o grande problema que hoje nós estamos enxergando aqui começa num local e não termina. Daqui a pouco alguém vai lá, não somos nós, pede a máquina em tal outro lugar, tiram dali e vão para lá. Então, aquilo que eu comentei, se as máquinas estão no Morada, se as máquinas estão no distrito de Cocais, aonde quer que esteja, termina-se tudo, depois volta. Porque não é possível mais a forma como nós estamos solicitando, as indicações existentes, que eu falei, inclusive, se o Executivo atendesse a todas as indicações por nós feitas, ele estaria reeleito e nós também. Nem campanha precisaria fazer. Mas nós estamos passando por esse transtorno, que começa e não termina, e as máquinas daqui a pouco não estão mais no local. Existe realmente, é uma realidade no Morada do Sol, porque
nós não somos obrigados a guardar o nome de todas as ruas. Eu só falo assim, do Adriano Pereira, passar em frente e não passar a máquina. E realmente estão encalhando lá, como também do senhor Sebastião, como também do Cornelinho. E nós estamos assim, entre a cruz e a espada, e parece que nós não trabalhamos. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, Ana. Então, realmente, a questão, e antes da gente cobrar, e antes da gente se questionar por que não foi feito, a gente se pergunta, 30 dias, a máquina no local, qual a razão de não ser essa indicação não ter sido realizada? Às vezes a gente fica imaginando, será que é política, oposição? Mas aqui dentro dessa casa, todos têm os seus partidos e trabalham sempre com o espírito público, né? E até hoje aqui dentro dessa casa tudo foi decidido consensualmente, ou seja, não existe uma oposição aqui, oposição absurda, então não tem por que negar a indicação de um vereador ou de outro vereador devido a isso. Então acredito que o problema realmente não seja esse. E acredito que também não seja a máquina e que também não seja a mão de obra. Então a gente fica se questionando aonde está o problema exatamente nisso, para quem que eu vou cobrar, né? Se você vai cobrar o prefeito, talvez não seja ele. Se vai cobrar os cargos comissionados que deveriam estar atendendo essa indicação, também não sabe se vai ser resolvido ou não. Então, temos aqui outro exemplo, como a nobre vereadora Maria indicou hoje, a colocação ali da trave no campo de futebol. Nessa indicação 73 da sessão passada, também foi indicado. Então, são serviços simples, né? Não são, se a gente estivesse pedindo para ser asfaltada a rua, ou para ser feita a captação, tubos, coisa que onerasse a receita, que já está tão comprometida, como a gente falou aqui, tudo bem, né? Mas são itens simples, coisas simples, e que não estão acontecendo. Então, isso deixa a gente muito triste, muito decepcionado, porque os moradores nos procuram, nosso trabalho parlamentar é ser o canal entre o cidadão e a administração pública. Mas se esse canal está falhando, a contrapartida não está ocorrendo, nós precisamos descobrir aonde que está exatamente a falha para a gente poder trabalhar e poder dar resposta ao cidadão, porque isso desgasta tanto a gente como o vereador, desgasta a administração pública, e o cidadão realmente fica a Deus dará e sem ter retorno naquilo que ele precisa. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, a nobre vereadora Maria José Vieira dos Santos. Boa noite, senhor presidente, nobre colega Laércio, senhores vereadores aqui presentes, ao colega Bairro Cais, muito bem-vindo, aos internautas. Para avisar o projeto, os nobre vereadores aqui, feita a leitura. Gostaria também de deixar aqui registrado alguns agradecimentos, algumas ligações feitas por mim atendidas, outras também não. Gostaria também de deixar aqui registrado a situação que a saúde vem hoje tomando em Sarapuí, sobre o combate à dengue. Então, os funcionários de saúde hoje vêm no trabalho, desdobrando. Hoje atende por média de 100 a 150 pessoas a dia. Muitos pacientes não estão sendo atendidos devidamente como deveria ser, porque nós temos um médico no ponto de atendimento. Hoje a cidade tem o censo de 9.027 habitantes, sabemos que tem muito mais. Cidade vizinha, como Capela do Alto, que o proporcional de pacientes atendido por dia é triplo, não chega essa quantia que Sarapuí atende hoje. Então, não sei qual tudo tem que fazer. Os médicos não estão dando conta da demanda. O paciente, muitas vezes, não consegue esperar, chega e ir embora. Então, está um caos. Então, gostaria mesmo de agradecer aos funcionários que estão se desdobrando para estar fazendo atendimento à dengue, onde estão passando por médicos, como eu repeti, de 100 a 150 pessoas, pacientes dias, com diversos sintomas. Por que em vez de 150 dobra 2 vezes? Porque é o mesmo paciente que passa, ele é mais demorado a consulta, porque ele é realizado o hemograma, para saber como que está as plaquetas. Não dá para o médico saber se a pessoa está com dengue ou não, sem realizar esse programa. Então, o paciente volta tarde a retornar. Então, na verdade, não são 100 a 150, são média 200 e poucas pessoas, na vinda e na ida. Então, deixo um apelo para o prefeito, ao diretor também deve estar ciente, para ver qual a forma de melhorar nosso atendimento na saúde. Gostaria também de agradecer
aos companheiros que estão fazendo a limpeza das ruas. Agradecer à primeira-dama pelo atendimento do Fundo Social, que vem realizando o seu trabalho, que é árduo. E não podia deixar também aqui, registrado na tribuna, uma mensagem às mães. Mãe, mulher, que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que decide sua alma em suas para carregar tamanha estabilidade e força, que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Mulher, que luta pelos seus ideais, que dá a vida pela sua família. Mulher, que ama, que arruma, que se perfuma, que vence o cansaço. Mulher, que chora e que ri. Mulher, que sonha tantas mulheres belezas únicas, vivas, cheias de mistério e encanto. Mulher que deveria ser lembrada, amada, admirada por todos os dias. Uma mãe, muitas vezes, não precisa de muita coisa, é só um filho lembrar dela. Então, deixo apelo a muitas mães. Gostaria também de deixar registrado, senhor presidente, para a gente poder estar vendo o que está fazendo, como o Laércio também esse dia citou. Há muitas mães hoje choram. A gente passa para São João, a gente vê uns alcoólatras, não sei se são usuários, que estão lá meio esquecidos. Então, deixo um apelo aqui, presidente, porque uma reunião que poder fazer com o Serviço Social, para ver o que poderia fazer para melhorar essas pessoas. Nós sabemos que eles têm direito de ir e vir, mas muitas vezes as pessoas estão flageladas, muitas vezes ela não sabe de certa ação que lado ocorrer. Então, eu deixo aqui para que o senhor possa estar, junto com nós, vereadores, vendo qual atitude para estar ajudando, porque várias mães me procuraram essa semana. Muito obrigada a todos, que Deus ilumine cada um de nós. Só gostaria de pedir, quando o nobre vereador ou qualquer um dos vereadores estiver usando a tribuna, pedir que os demais fiquem mais atentos ao pronunciamento. Vamos evitar um pouco as conversas paralelas, pelo menos nesse momento. Tudo bem? Não havendo mais nenhum vereador inscrito, está encerrada a presente sessão. Desejo a todos uma boa noite, que o Senhor os acompanhe.